ler do versículo 1 até o versículo 6. Se a tua Bíblia tem aqueles títulozinhos em cima do capítulo, provavelmente deve estar escrito o relato da queda, ou a história da queda, ou a queda do homem. Obrigado. Então, sentado mesmo como tu estás, eu te convido que tu me acompanhe. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Amém. Agora eu gostaria de te convidar que tu lesse comigo no capítulo seguinte, no capítulo 4 de Gênesis, a partir do versículo 1 até o versículo 8, e o título que deve ter na tua Bíblia é Caim mata Abel. Diz assim então no capítulo 4, versículo 1, vamos até o versículo 8. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Amém. Vamos orar, meus amados. Jesus, nosso mestre querido, o único motivo de nós estarmos aqui nessa noite é tu, Jesus. É por tua causa que nós estamos aqui. Estamos aqui para te adorar, estamos aqui para glorificar o teu nome, mas principalmente nós estamos aqui para sermos ministrados e ensinados pelo teu Senhor. Por isso eu te peço misericórdia, Pai amado, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Não há uma palavra sequer para que eu possa dizer aqui que fará qualquer diferença na vida de qualquer um. Amém, glória a Deus. Por mais elaborado, por mais profundo que seja um discurso humano, Pai, ele não tem condições de transformar o coração de ninguém. Mas uma palavra vinda do teu Santo Espírito, e toda a nossa vida será transformada. Por isso eu te peço, Pai, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida dos meus irmãos.
nos conduza a um lugar de entendimento. Não permita que eu diga uma palavra sequer aqui que seja minha, mas que eu seja uma caixa de som com pernas, Pai. Que a tua voz seja ouvida nessa noite. Fala conosco, é o que nós te pedimos. Em teu santo, santo, santo e maravilhoso nome. Amém. 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 Meus amados, quando nós olhamos a história de Eva no paraíso, é impossível nós passarmos os olhos por essa história e pensarmos na situação que Adão e Eva viviam lá. Porque a Bíblia ela não explica muita coisa sobre o paraíso, sobre o jardim do Éden, né? Sobre o paraíso que eles viviam. A Bíblia não nos traz muita informação. Mas pescando uma informação aqui, outra informação ali, outra informação acolá, informações que a Bíblia vai nos dando, nós conseguimos montar um rápido cenário, ou pelo menos ter uma ideia bastante confiável, eu diria que quase que 100% confiável, de como que era esse lugar que eles viviam. Então, uma informação que nós temos é que eles viviam neste paraíso sem usar roupas. Então nós já começamos a entender que o clima lá era perfeito, não tinha frio, não tinha calor. Também provavelmente os insetos não os atacavam, os mosquitos não picavam, as formigas não picavam, porque eles sentavam no chão sem roupa. Então os espinhos provavelmente não existiam ou não machucavam, eu não sei explicar, mas eles sentavam no chão sem roupa, sem cadeira. Porque pelo que nós podemos entender, eles não tinham casa. Eles não tinham uma habitação com paredes e teto. Porque eu acredito que a Bíblia teria nos narrado, então eles viviam como os animais, eles viviam na rua. Mas não passavam trabalho. Não havia nenhum problema. O sol não queimava, não tinha chuva, não tinha frio, não tinha absolutamente nada. Eles também não trabalhavam. O trabalho deles era cuidar do jardim, era cuidar da criação. Tanto é que Deus passa para Adão a determinação de dar nome a todos os animais que Deus tinha criado. Então não é que eles ficavam o tempo inteiro parados, mas eles tinham a tarefa de cuidar da criação que Deus tinha feito. E Deus, Ele não dá nenhuma determinação para eles. Nenhuma. Nenhuma, eu usei errado a frase, né? Mas as poucas determinações que Deus dá são muito simples. Então Deus dá a determinação de eles cuidarem do jardim, de eles serem férteis, né? de eles terem uma vida matrimonial ativa, de terem filhos. E Deus dá uma proibição apenas. Uma só. Ele diz, olha, não comam daquela árvore que está lá no meio, e nem toquem nela. O negócio era para ser intocável. Mas é importante que Deus não bota um anjo lá na frente com uma espada. Ele podia ter posto, né? Mas Deus Deus não gosta de escravos. Deus gosta de livres, liberdade. Então, meus amados, essa era a figura que nós temos do paraíso onde eles viviam. E a Bíblia nos traz uma informação muito interessante. A Bíblia nos relata que Deus não criou o homem e a mulher, largou eles no paraíso e sumiu. A Bíblia nos relata que todos os dias, num período específico do dia, Deus vinha pessoalmente e sentava e conversava com os dois. Obviamente que se nós fôssemos puxar para os nossos costumes, né? Eu acredito, então, eles sentavam e tomavam um café, um chá, um chimarrão, eu não sei, mas eles tinham um momento de comunhão direta. Não é uma ligação, não é uma oração, não, meus amados, é uma conversa todos os dias, com exceção do teu cônjuge e dos teus filhos. Tem alguém que tu senta todos os dias para conversar com ele? Não tem, né? Se vacilar, alguns de nós, nem com o cônjuge faz isso, porque os horários não batem muito, não dá muito certo, às vezes nem com o nosso marido ou com a nossa esposa a gente consegue ter essa rotina. Mas eles tinham, todos os dias, sem exceção, Deus vinha pessoalmente e conversava com eles.
Bom, a gente não sabe quanto tempo se passa. A Bíblia não relata isso, e cronologia bíblica é um assunto encardido, mas a gente não sabe quanto tempo passa, mas acontece que algum tempo depois, tempo esse de vida neste lugar, nestas circunstâncias, lugar perfeito, maravilhoso, e um relacionamento diário com Deus, pessoalmente. Acontece que algum tempo depois, essa cena acontece. Eva está sozinha andando pelo paraíso, não sabemos onde está Adão. Eva está andando pelo paraíso, e aí aparece na vida dela uma serpente, aparece a cobra, que tinha sido criada por Deus. E esta serpente faz uma pergunta para Eva: é verdade, Eva, que Deus disse que vocês não podem comer nada aqui no paraíso? E aí Eva diz: não, olha, a gente pode comer tudo, a gente só não pode comer daquela árvore lá, só daquela, porque Deus disse que se a gente comer a gente vai morrer. E aí a serpente diz para ela: não, vocês não vão morrer. Deus mentiu para vocês, Deus enganou vocês, Ele está escondendo algo de vocês. Por quê? Porque Ele sabe que se vocês comerem daquela árvore, se vocês comerem daquele fruto, vocês vão ser que nem Ele. E aí, meus amados, nesse rápido diálogo, nós estamos falando de um diálogo de três frases, 4 frases no máximo, com todo respeito, é um diálogo quase que patético, de tão pequeno. A Bíblia nos conta que depois desse rápido diálogo importante, com alguém que Eva sequer conhecia direito, não era alguém que tinha um relacionamento com ela, não era alguém que ela confiava, não era alguém que tinha uma proeminência ou uma penetração na vida dela real. Não, é uma cobra que ela sequer conhece direito. Depois desse rápido diálogo, a Bíblia nos conta que ela sente coisas. E aí são só sentimentos. A Bíblia diz que ela sente que aquela árvore parecia ser saborosa. Parecia. Ela conta que, olhando para cá, a Bíblia nos conta, que ela, olhando para a árvore, ela acha aquele fruto bonito. É agradável aos olhos. E aí ela também se deixa levar pelo argumento da cobra, de que ter entendimento, saber de coisas que ela não sabia, parecia uma boa. Era desejável ter este conhecimento. Bom, meus amados, Eva, nesse momento, tu pode olhar a história, tu vai reparar que ela não pensa, ela não age de forma racional aqui. Ela se deixa levar pelas emoções, ela se deixa levar pelos sentimentos, sentimentos que foram colocados por Deus, tá, meus amados? Desejo, achar bonito, tudo isso, Deus que criou neles. Mas ela se deixa levar pelos sentimentos dela, ao invés de se deixar levar pela sua razão. Porque se ela tivesse usado a razão, ao invés de permitir que os seus sentimentos empurrassem a sua vida, rapidamente, sem muito esforço, Eva teria pensado: eu não conheço essa cobra direito, né? Eu não tenho um relacionamento diário com ela. Agora, com Deus, eu tenho. Então, se ela tivesse raciocinado um pouquinho, se ela tivesse parado e deixado os seus sentimentos, esse desejo de sentir o sabor, esse desejo de ter algo bonito, esse desejo de saber mais, se ela tivesse deixado de lado um pouquinho e tivesse pensado: não, eu preciso raciocinar sobre isso primeiro, ela não teria pego aquele fruto, porque ela chegaria rapidamente à conclusão: olha, tu não é confiável, eu não te conheço, eu nem sei quem tu é, mas Deus que mandou eu não fazer isso, eu sei quem Ele é, eu não tenho motivos para duvidar dEle. Ele tem um histórico de vida comigo que tu não tem. Então, se ela tivesse usado um pouquinho a razão,
Se ela tivesse raciocinado sobre aquilo, ela teria chegado à conclusão: olha, eu não te conheço, não tem por que eu confiar em ti. Ele eu conheço, eu vou confiar nele. Não seria um esforço muito grande, e não precisaria de um QI muito alto para chegar a essa conclusão. Só o que ela precisava ter feito era ter segurado as suas emoções, era não permitir que os sentimentos empurrassem a sua vida e ela usasse a razão. Razão dada por Deus, somente aos seres humanos. Animais não têm razão. Bom, meus amados, aqui, por se deixar levar pelos sentimentos, por não parar e pensar, por se entregar aos seus sentimentos, Eva comete a maior loucura de todas e joga todos os seres humanos na perdição para sempre, inclusive o seu marido e os seus filhos. Bom, meus amados, a segunda história que nós lemos foi a história dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, os dois primeiros filhos. Também nós não sabemos quanto tempo se passou, nós também não sabemos exatamente como que o relacionamento de Deus segue com eles, mas a Bíblia nos mostra que eles continuam tendo um relacionamento real com Deus. A queda não tira Deus por total da vida deles, eles continuam tendo um relacionamento. E a Bíblia nos conta que, nós não sabemos exatamente como que isso aconteceu, a Bíblia nos conta que esses dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, decidem ao mesmo tempo levar uma oferta, levar um agrado, levar um presente para Deus. E aí então Caim, o filho mais velho, que era agricultor, a Bíblia diz que ele pega simplesmente algumas folhagens, algumas coisas que ele tinha, e aí ele leva para Deus. Já Abel, a Bíblia faz questão de dizer isso, né? Já Abel, ele separa a dedo o que ele vai levar. Então ele escolhe as partes mais gordas dos primeiros filhotinhos, ou seja, ele não pega qualquer coisa. E aí ele leva também a oferta. E aí então, meus amados, Deus, ao receber esta oferta, a Bíblia nos conta que ele nega, ele rejeita Caim e a sua oferta. Então repara que ele não está preocupado com o que está sendo trazido, ele rejeitou o ofertante. A Bíblia diz isso. Deus rejeita Caim e a sua oferta, e aceita Abel e a sua oferta. Nesse momento, meus amados, Caim se deixa levar pelas suas emoções. Ele não para pensar, ele não para raciocinar por que Deus não aceitou a minha oferta e aceitou a oferta do meu irmão. Ele simplesmente se enfurece, e ainda se enfurece com o seu irmão. Que culpa o irmão dele tinha? Nenhuma. O irmão dele não foi o responsável por negar nada. Deus não aceita. E aí a Bíblia nos conta que Caim então fecha o seu rosto, ele transtorna o seu coração, ele é dominado pelos seus sentimentos. Deus ainda intervém. Deus vai e procura Caim e diz: por que tu está assim, cara? Por que tu está com o rosto fechado? Por que tu está com o coração transtornado? Tu não sabes, se tu fizer as coisas certinhas, tu vai ser aceito. E aí Deus diz para ele uma frase que meu amado, é vital para nós. Vital. Vital, nós deveríamos ter isso colado na geladeira. Ele diz: olha, o pecado está batendo na tua porta. Meu Deus. E cabe a ti dominar. Meus amados, Deus fala isso tudo para Caim. Então reparem, eles têm um relacionamento ao ponto de Deus chegar e falar com Caim assim, tete a tete. Meus amados, Caim não responde nada. Ali termina o diálogo. Importante, nós estamos falando de Deus. Deus que tinha criado os seus pais, Deus que tinha um relacionamento real com eles. Eu imagino que Caim e Abel cresceram
vendo os seus pais se relacionarem com Deus. Ele deve ter se relacionado com Deus desde a sua infância. Ele tinha intimidade com Deus, por exemplo, para perguntar para Deus e dizer: olha, por que tu não aceitou o que eu te ofereci? Me explica o que está de errado. Eu estou com raiva de ti, eu estou com raiva do meu irmão. Ele tinha abertura para fazer isso. Deus não era inacessível. Então, se ele tivesse usado a razão, ele provavelmente teria, depois desse diálogo que Deus, não é um diálogo, é um monólogo, Deus fala sozinho, né? Depois que Deus procurou ele provavelmente, se ele tivesse usado a razão, ele teria dito para Deus: pois é, mas eu não estou entendendo, eu estou incomodado, as coisas não estão, eu estou triste, eu estou com raiva do meu irmão, eu estou com raiva de ti. Deus provavelmente teria explicado para ele. Ele entenderia que, olha, não tem por que eu ter raiva do meu irmão. Mas não, meus amados, Caim, ele é totalmente dominado pelas suas emoções. Ele não usa a razão, ele não pensa. E aí, meus amados, depois desse rápido diálogozinho ali onde Deus fala com ele, ele convida o seu irmão para ir para o campo e mata o seu irmão. E ali, depois, se tu leres o relato, meus amados, ali acabou a vida de Caim. Porque Deus o amaldiçoa, ele é jogado numa terra. Meus amados, ele é amaldiçoado por Deus. Meus amados, os sentimentos que nós temos foram colocados aqui na minha vida e na tua vida por Deus. Eles não estão aqui por acidente. Só que, meus amados, esses sentimentos, eles não foram colocados dentro das nossas vidas para gerirem, para determinarem como que nós vamos agir e como que nós vamos reagir às coisas. Para agir e para reagir, Deus nos deu a razão, entendimento, raciocínio. Meus amados, Eva, ela age de forma impensada, ela age dominada pelos seus sentimentos. Caim reage dominado pelos seus sentimentos. Sabe que há um tempo atrás eu me machuquei, eu tive uma queimadura bastante forte, e, meus amados, rapidamente eu estava com uma bolha do tamanho de uma bola de tênis aqui, a pele soltando, e aí eu fui para o hospital. Eu estava com muita dor. Quando eu chego no hospital, eu fui atendido muito rápido. Fui levado para uma sala, nessa sala tinham 5 pessoas. Essas 5 pessoas começaram a mexer, os 5 no meu braço. 2 estavam ali para aprender, 3 estavam fazendo. Meus amados, quando eles começam a mexer no meu braço, a dor triplicou. Eles me botam embaixo de uma torneira, pelo braço inteiro. E aí, ainda perdem tempo, porque daí a menina que estava ensinando a outra: olha aqui como é que se faz, bota de novo. E eu ali, meus amados. Meus amados, os meus sentimentos ali naquele momento diziam para mim: sai correndo, velho, empurra essa mulher, tira o teu braço daí, não permita que ela toque mais em ti, xinga ela. Era isso que os meus sentimentos diziam. Só que, meus amados, eu não posso deixar que a minha vida seja conduzida pelas minhas emoções. Por quê? Porque eu não sou um animal. Eu sou um ser humano racional. Então, meus amados, eu raciocino: olha, a situação está pior agora do que estava antes, mas está pior para o meu bem. Estes profissionais que estão aqui, eles estudaram. Eles não foram contratados pelo Cristo Redentor à revelia. Eles têm diploma, eles estudaram, eles sabem o que estão fazendo. Então a minha razão domina os meus sentimentos. Então eu não empurrei a médica, eu não xinguei o estagiário, o residente, sei lá o que era. Eu suportei aquilo durante longos minutos, até que fizessem tudo. E aí eu saio dali, meus amados, quando eu saio daqui do hospital, eu não conseguia nem caminhar, porque eu estava tonto já de tanta dor. Meus amados, se eu te mostrar o meu braço, eu não tenho uma cicatriz. Nada. Tem uma leve marquinha, porque eu sei, né? Porque se eu te mostrar os dois, tu vai ter dificuldade de saber qual braço que se queimou. Se eu tivesse permitido que os meus sentimentos dominassem a minha vida, eu teria feito uma grande burrada.
eu teria ido embora, estaria com uma cicatriz terrível, provavelmente a minha cicatrização teria sido muito mais lenta. Mas eu usei a razão. Alguns dias atrás eu estava entregando uma mensagem aqui, nesse mesmo púlpito, e meus amados, uma mensagem, olha, os pregadores sabem, vocês não fazem ideia do trabalho que dá isso aqui. Isso aqui é mastigar brita, cara, isso aqui é um horror, Se eu contasse para vocês, dos obreiros que pregam aqui, praticamente todos, com exceção do pastor Jones, praticamente todos já me pediram, eu não quero mais. Todos, sem exceção. Alguns várias vezes. Bom, meus amados, então tu trazer uma mensagem é um negócio bem difícil. E é uma dedicação tremenda. Para fazer essa mensagenzinha meia boca que eu estou fazendo hoje aqui, eu levei mais de uma semana. Meus amados, e aí eu estou aqui entregando uma mensagem cheia de projeções, cheia de coisas, e aí daqui a pouco, quando eu estou no ponto alto, sabe quando tu está chegando nos finalmente, tu está chegando na conclusão da mensagem, levanta no meio da igreja um obreiro. Obreiro, macaco velho, amigo meu. Ele levanta e vai embora. Desce aquelas escadinhas lá. Meus amados, nesse momento, nessa fração de segundo, as minhas emoções, tu acha que elas me levaram para onde? Me levaram para pô, que falta de respeito desse cara. Eu achei que ele me amava. Eu achei que ele se preocupava comigo. Eu achei que ele se preocupava com a palavra de Deus. Como é que ele levanta no meio do culto e vai embora? As minhas emoções me empurravam para olhar para ele com esses olhos. Só que daí, meus amados, a minha razão, alguns minutinhos depois, amados, sentimento é muito mais rápido. Sentimento viaja na velocidade da luz. A razão viaja na velocidade do homem caminhando. É outra velocidade. Aí a minha razão, rapidamente não, né? Alguns minutos depois, há quantos anos esse obreiro está aqui nessa casa de oração? Há 20. Quantas vezes esse obreiro faltou ao respeito contigo? Nunca. Quantas vezes ele levantou no meio do culto e foi embora? Nunca. Quantas vezes esse obreiro te ajudou? Eu perdi a conta de quantas vezes ele me ajudou. Então, meus amados, a minha razão rapidamente me levou à seguinte conclusão: algum problema aconteceu. Ele teve uma dor de barriga súbita e teve que ir embora. É possível, nós somos humanos, meus amados. Ou sei lá, o filho dele telefonou e ele teve que sair correndo para socorrer porque bateu o carro, sei lá. A esposa chamou porque passou mal, o sogro faleceu, eu não sei, meus amados, mas alguma coisa aconteceu. Então repara que os meus sentimentos me empurram para algo. Só que eu domino os meus sentimentos, eu faço algo que a Bíblia diz, e por favor, nós fazemos, né? Só que às vezes a gente se perde. Nós levamos os nossos sentimentos cativos ao Senhor, como se fosse um cachorro. Tu bota ele numa coleira e tu leva para o Senhor. Então, meus amados, quando nós permitimos que os sentimentos dominem as nossas vidas, nós tomamos decisões erradíssimas nas nossas vidas. Nós nos posicionamos de forma errada em todas as áreas da nossa vida. No nosso relacionamento com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, mas principalmente no nosso relacionamento com Deus. Meus amados, toda grande fogueira, um dia foi apenas uma bituca de cigarro. Um dia foi apenas uma faísca. Todo casamento desfeito por uma traição, um dia, aquilo foi só um olhar indevido. Aquilo foi só uma mensagem que não deveria ter enviado. Nenhuma grande tragédia acontece, meus amados, nas nossas vidas assim do nada. Ninguém está super bem, queimando aqui na presença de Deus, aí acorda na segunda-feira, acho que isso tudo é mentira, não vou mais seguir a Deus. Não é assim que funciona. Alguma coisa vai acontecendo e nós vamos permitindo, algum sentimento, ele entra no nosso coração e ele domina aquela área. E se nós não, com a nossa razão, se nós não formos lá, tirarmos esse sentimento na mão, à força, e levarmos ele para ser dominado pela nossa razão, nós vamos direcionar a nossa vida de forma errada. Nós vamos nos perder. Nós vamos nos afastar de Deus.
Hoje eles não estão me ajudando. Eu conheci mesmo, Jesus quer que você me conheça. Não os mesários, os microfones. Os microfones não estão me ajudando. Então, meus amados, nós não podemos permitir que os sentimentos dominem as nossas ações e as nossas reações. Todo homem sábio, toda mulher sábia, mais cedo ou mais tarde acaba vindo essa informação: não aconteceu tal coisa, mas eu esperei. Eu esperei. Eu não reagi. Eu esperei. Eu pensei. Eu amadureci a ideia. Eu raciocinei para entender se verdadeiramente era aquilo que era a intenção daquela pessoa, era aquilo realmente o direcionamento que estava sendo tomado. Meus amados, eu não sei se você já teve a oportunidade de auxiliar ou tentar ajudar um cão ferido. Meus amados, um cão atropelado ou um cão ferido, quando tu vai auxiliá-lo, tu está cheio da boa intenção. Provavelmente tu vai botar ele no teu carro e vai gastar o teu dinheiro no veterinário. Só que ele é um ser irracional, ele se deixa levar totalmente pelos seus sentimentos. Quando tu encostar nele, ele vai te morder. Ele vai te morder. Não é porque ele é mau, é porque ele não tem a razão. Só que nós, meus amados, como seres humanos, como pessoas racionais, nós não podemos agir assim. Em nenhuma área das nossas vidas, mas principalmente no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com a noiva de Cristo. Meus amados, a noiva de Cristo, eu sei que isso é um pouco difícil de a gente entender, tá? Mas a noiva de Cristo, a igreja, e eu te peço que tu entenda agora com bons ouvidos o que eu vou te dizer, tá? A noiva de Cristo, ela é mais importante do que o próprio Cristo para ele. E não é um raciocínio difícil de fazer. Provavelmente, se eu descer a mão na cara do Charles ali agora, se eu der um tapa na cara do Charles, tem uma grande chance de ele não reagir. Uma grande chance. Se eu der um chute no Moisés, tem uma grande chance de o Moisés não reagir. Eu diria que uma grande mesmo, sei lá, uns 95%. Agora, se eu der um empurrão na Gabriela, o Moisés vai voar no meu pescoço. Se eu der um tapa na cara da Heloísa, o Charles provavelmente vai me quebrar a pau. Se tu fizer mal para mim, meus amados, tem grande chance, 90, 95% de chance de eu não reagir. Se tu fizer mal para uma das minhas filhas, tem uma grande chance de tu voltar para casa numa cadeira de rodas. Vocês entenderam? E olha que eu sou um ser humano. Agora tu imagina Deus, que é perfeito. Se nós fazemos mal, ou falamos mal, ou desdenhamos, ou debochamos, ou seja lá o que for, da noiva dele, que ele mandou o filho dele morrer na cruz por ela. Como que tu acha que ele vai te ver? Tu entende, meus amados? Então, todas as movimentações, tudo que acontecer na igreja, seja na tua igreja local, ou seja na igreja de Jesus Cristo como um todo, meus amados, toma muito cuidado antes de tu agir ou de tu reagir. Isso é propriedade divina. Isso custou a vida de um rei. Então, meus amados, sempre nós, como pessoas, como discípulos de Jesus, precisamos entender que nós precisamos sempre levar os nossos sentimentos cativos e raciocinar. Deus nos deu a razão para isso. Por que isso aconteceu? Por que eles agiram dessa forma? Por que ele agiu, ela agiu dessa forma? Por que isso foi assim? Quais são as fragilidades que levaram essa determinada pessoa a agir dessa forma? E aí, meus amados, com a razão e iluminados pelo Santo Espírito de Deus, a Bíblia fala, se não me falha a memória, em Tiago, diz: olha, aquele que pedir entendimento vai receber, Deus vai dar. Então, meus amados, com a nossa razão, iluminados pelo Santo Espírito de Deus, nós vamos entender as coisas com mais clareza, e nós não seremos que nem Eva, que foi jogada, meus amados, pelos seus sentimentos para cometer o maior ato de loucura. Caim, que matou seu irmão, também dominado pelos sentimentos.
Meus amados, tem uma frase de João Calvino que ela é muito marcante no mundo todo, assim, no mundo cristão. E ele diz o seguinte: um cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. Meus amados, a verdade bíblica, os princípios de Deus, a doutrina de Deus nas nossas vidas, ela vai ser defendida sempre pelos homens e mulheres que o amam. Amém. Glória a Deus. Não faz diferença se quem está falando contra é um ser humano normal ou se é uma grande autoridade ou se é um candidato à presidência. Não faz diferença. Ele vai ser combatido com todas as forças. E antes de tu levantares a tua mão, a tua boca, as tuas ideias contra homens e mulheres de Deus, que têm um grande histórico de serviço para a noiva de Cristo, leva esses sentimentos cativos para Deus primeiro. Verdade. Raciocina. A igreja é propriedade divina. Amém. Glória a E Deus. custou muito caro. Hoje nós celebramos o custo desta igreja. É, Deus. Amém, meus amados?